Artigo 1917. O legado de coisa que deva encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório. Então, o testamento pode dizer o seguinte, a cláusula testamentária, prevendo o legado: deixo para o meu sobrinho João os móveis da minha casa da praia. Então, esses móveis na casa da praia são o legado deixado ao João. Só que esses móveis da casa da praia têm que estar na casa da praia no momento da abertura da sucessão. Se eles não estão mais lá, essa cláusula então não é eficaz. Desde que a retirada não tenha sido transitória. Vamos imaginar que dias antes da morte do testador, alguns bens foram tirados da casa de praia para conserto. Ou a casa de praia ia ser pintada e por conta disso esses móveis foram tirados de lá ou reformada. Então fica claro que essa retirada foi uma retirada transitória. É evidente que após a morte vão lá os herdeiros e retiram esses bens, né? Também é evidente que, ou sabendo, né? Vamos imaginar que o autor da herança, que o testador está lá no hospital para morrer, né? Daí os herdeiros, sabendo dessa cláusula, desse legado deixado para o primo, para o sobrinho João, vão lá e retiram da casa esses bens. Então também nessa situação nós teríamos validade, a cláusula é válida. A retirada desses bens daquele local estaria então ligada à vontade do testador. Vamos imaginar que ele, o testador, depois de ter colocado lá no testamento que deixava esses bens da casa de praia em favor do seu sobrinho João, vamos imaginar que ele faz uma casa no campo e vai lá e retira esses bens da casa de praia e leva para essa casa de campo. Então, em relação a esses bens que foram para a casa de campo, existe aí a ineficácia do testamento, porque os bens foram deixados em legado com essa especificidade, ou seja, os bens que são encontrados, que estão na casa de praia. Se eles não estiverem lá, de regra, então, essa cláusula testamentária, esse legado não tem lá eficácia, a não ser que essa retirada tenha sido temporária ou tenha decorrido da própria vontade do testador. 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta, ou daquele, ao tempo da morte do testador. Parece uma coisa óbvia, né? Que teria que se observar o tempo da morte do testador. Mas o que seria um legado de crédito? O testador pode deixar, por exemplo, uma nota promissória, uma duplicata, uma letra de câmbio, em favor de determinado legatário. Deixo as notas promissórias no valor tal e tal, o devedor fulano de tal, em favor do meu sobrinho. Em vindo ele a falecer, esse sobrinho então passa a ser o legatário e credor daquela nota promissória. Esse legado é cumprido quando o espólio entrega ao legatário a nota promissória. Então é possível deixar em testamento crédito. É possível também deixar em testamento a quitação de determinada dívida. Ou seja, o testador coloca lá no seu testamento que, caso ele venha a falecer, ele dá a quitação a uma dívida do seu sobrinho João. O sobrinho João lhe deve determinado valor e ele estabelece lá no testamento: olha, se eu vier a falecer, eu dou ao João quitação daquela dívida. Parágrafo 1º, cumpre-se o legado entregando seu herdeiro legatário o título respectivo. Eu já disse. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento, porque ele pode colocar no legado dizendo que perdoa, que caso venha a falecer, ele considera quitada todas as dívidas do João. Então, que dívidas são essas? As dívidas já existentes ao tempo do testamento. Ou seja, aquelas dívidas que vierem a ser
contraídas posteriormente ao testamento, essas são as devidas. A não ser que o testador tenha estabelecido no testamento quitação de toda e qualquer dívida. Ou seja, ele coloca lá no testamento que, ao tempo da sua morte, no momento da sua morte, devem ser consideradas quitadas todas as dívidas do João. Então, o João já era devedor no testamento e, posteriormente, se tornou devedor ainda de outras obrigações ou outras quantias. Então, essa espécie de cláusula, que inclui quitação de todas as dívidas, é evidente que vai incluir tanto aquelas já existentes quanto aquelas que tiverem relação com dívidas contraídas posteriormente à lavratura do testamento. 1919 vamos deixar de lado, vamos para o artigo 1920. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Então, nós temos aqui o legado de alimentos. A forma de alimentos que vocês já viram até hoje, né, aqueles alimentos mensais, né, que são devidos a uma determinada periodicidade, né, considerando a condição de incapacidade da pessoa, se menor devido até os 18, 24 anos. Né. Aqui nós temos alimentos sem prazo determinado. Então nós temos alimentos que são fixados, né? O legado ele é deixado a título com nada muito específico. Olha, do meu patrimônio, né, diz lá o testador, do meu patrimônio devem ser tirados valores necessários para o sustento do meu sobrinho João. Ou seja, o testador não disse quanto, não estabeleceu quanto. Por isso, justamente, que o artigo diz o quê? Legado de alimentos abrange sustento, cura, vestuário e casa. Então, ele estabelece, olha, o que são esses alimentos? Os alimentos estão ligados, então, à moradia, né? Estão ligados à questão de doença, ao sustento, manutenção, né? E também aos estudos, enquanto for menor o legatário. Então, nós não temos uma quantia específica. Nós temos o legado de alimentos. O testador diz que ele deixa, né, como responsabilidade do seu patrimônio, manter essa pessoa, certo? Então, essa pessoa que vai estabelecer lá, junto com os demais herdeiros com espólio, se houver algum problema nisso, se houver alguma discussão, o juiz, então, que vai estabelecer qual seria essa quantia devida a título de alimentos. 1921. O legado de usufruto sem fixação de tempo entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Vocês já estudaram, né, o Instituto do Usufruto, esse direito real sobre coisa alheia, né? Ou seja, direito real por quê? Porque ele recai sobre uma coisa, né, sobre um bem, de regra, um bem imóvel. Nesse caso, o usufruto, então, foi determinado por testamento. No silêncio do testamento, esse usufruto, então, é vitalício em favor do legatário. Ou seja, ele estabelece que deixa usufruto em favor do seu sobrinho João. Já deu para ver que esse sobrinho João é o predileto lá do autor da herança, né? Ele deixa, então, usufruto em favor do João. No tempo da sua morte, existindo aquele bem imóvel, aquele apartamento, aquela casa, vai se constituir, então, usufruto em favor do João. Como nós sabemos, o João, então, vai poder morar ali, né, ou, eventualmente, alugar para retirar os frutos civis, esses aluguéis da coisa. No silêncio do testamento, o usufruto é vitalício, porque, como vocês lembram também, o usufruto pode ser temporário, né? Pode ser constituído por prazo determinado. Então, o testador pode colocar no testamento, constitui o usufruto em favor do João pelo período de 10 anos. Evidentemente que esse período não é contado do testamento, mas sim da abertura da sucessão. 1922. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador.
Vamos imaginar que o testador deixa lá um terreno em determinado loteamento. Ele estabelece, deixa o lote, né? E veja, no testamento não há necessidade de estabelecer, colocar matrícula, né? A descrição extremamente exata, né? Ele pode dizer, não, deixa o meu terreno na cidade de tal, né? Se ele só tem aquele terreno na cidade de tal, né? Então não se tem dúvida qual terreno que ele deixou, né? Eu deixo o meu terreno no loteamento tal, também não se tem dúvida de qual é o terreno. Não precisa especificar na rua tal, número tal, matrícula tal, né? Sendo possível se identificar o terreno só por essa descrição, e no caso é possível, porque ele realmente é proprietário de um terreno no loteamento tal, é válida essa cláusula testamentária e esse legado. Mas vamos imaginar que ele comprou esse terreno e tempo depois, feito o testamento, ele compra o terreno do lado. Então, é evidente que numa situação como essa, o terreno do lado não faz parte do legado. A não ser que ele tenha estabelecido o contrário, né? Estabelece, olha, deixa o terreno tal e todos os terrenos que vier a comprar nas vizinhanças, circunvizinhanças, certo? Se ele não estabeleceu isso, então, esse novo terreno, mesmo que contigo, mesmo que o lado, comprado ao lado, esse terreno, então, não faz parte do legado. Parágrafo único. Não se aplica ao disposto neste artigo as benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado. Então vamos imaginar que ele deixa a casa localizada no loteamento tal. Posteriormente, a constituição desse testamento, ele vai lá e constrói, aumenta essa casa, constrói uma garagem, né, coloca lá uma piscina, né? Então, independentemente da natureza da benfeitoria que ele venha fazer, essas benfeitorias também fazem parte do legado. Cumprindo-se um princípio muito simples, né? Que é o que você já deve ter estudado, accessorium sectum principale, né? Ou seja, o acessório segue o principal. A benfeitoria é sempre um acessório em relação à coisa. Ou seja, se o testador deixou a coisa, deixou a casa, ele deixa também as benfeitorias, mesmo que essas venham a ser construídas, edificadas ou colocadas ali posteriormente. O que o artigo não deixa muito claro é quanto às edificações. Quanto às edificações. A doutrina também, às vezes, passa um pouco por cima dessa situação, mas qual é a diferença entre uma edificação e uma benfeitoria? A benfeitoria, eu já tenho algo construído, e vai lá e se constrói mais alguma coisa. Ou seja, eu tenho uma casa e vai lá faz uma garagem, faz um banheiro, né? Então, nessas situações, eu tenho uma benfeitoria, ou seja, a benfeitoria é um acessório da casa. Na edificação, eu não tenho nada, né? Só tenho lá um terreno. E vou lá e construo um prédio, construo uma casa. Essa casa, ela não é considerada uma benfeitoria. Ela não vem em benefício, né, ou aumentar a utilidade do terreno em si, né? Então, ela é considerada edificação. Vocês devem ter estudado isso quando estudaram direito das coisas, direito de propriedade, né? Só que a edificação, ela também é um acessório em relação ao principal, que é sempre o terreno, né? O que existe de imóvel, o que existe de principal é o terreno. Então, essa casa que vem a ser ali edificada, essa edificação, ela é um acessório em relação a esse terreno, né? Então, a melhor compreensão aqui é a de que o legado de um terreno inclui as edificações que vierem a ser construídas posteriormente sobre esse terreno, muito embora o infeliz silêncio aqui do legislador, já que ele tratou das benfeitorias, também deveria ter tratado das edificações, a não ser que ele tenha feito uma confusão muito comum, né, que existe ainda hoje entre edificação e benfeitoria, né? Não é comum você ver lá nas petições o sujeito dizer, não, tinha lá o terreno, né, ele construiu uma casa, né, então em relação a essa casa, ele é um possuidor de boa-fé, porque
existe boa-fé em relação a essa casa, né? Por conta disso, então, eu quero a aplicação daquelas regras relacionadas às benfeitorias, como se aquela edificação fosse benfeitoria. E não é, né? Nós temos regras para as benfeitorias e temos regras para a edificação lá no direito das coisas. Seção segunda, dos efeitos do legado e de seu pagamento. Artigo 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Então, o legado também se transfere ao legatário desde cedo, desde a abertura da sucessão. Uma espécie de saicine aqui. Só que é um saicine um pouco diferente. Ou seja, nós vamos ver, já vamos adiantar aqui então, parágrafo 1º. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Ou seja, desde logo se transfere a propriedade, mas não a posse. Ou seja, ele se torna proprietário, mas ele ainda não tem o direito à posse. Nós vamos entender mais adiante por que essa regrinha é importante, considerar que já é proprietário, muito embora não seja possuidor. Né? Como você estudar lá no direito das coisas, todo proprietário tem direito à posse. Mas como a posse é um fato, nem todo proprietário tem efetivamente a posse. Você compra um terreno ocupado por alguém, você se torna proprietário. Mas você não tem a posse, muito embora tenha o direito à posse que decorre da propriedade. Né? Então, o legado já se transfere ao legatário enquanto propriedade, mas não o direito à posse. Esse não ocorre de imediato. Só que a propriedade não se transfere desde logo se ela estiver sob condição suspensiva. Ou seja, o testador pode ter colocado o seguinte: deixo o terreno tal para o meu sobrinho João, desde que ele esteja matriculado no curso de Direito na FUCAP. Ou seja, nós temos uma condição. Enquanto essa condição não se cumpre, né, ou ele diz que ele seja aprovado em direito das sucessões na FUCAP. Né? Então, desde que essa condição não se cumpra, até que essa condição se cumpra, ou seja, que ele seja aprovado na disciplina Direito às Sucessões na FUCAP, ele não se torna, então, proprietário, porque existe uma condição suspensiva que precisa ser cumprida para que o legado seja, de fato, exigível. Parágrafo 2º. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Veja, muito embora não se transfira desde logo a posse, mas desde logo são devidos os frutos e rendimentos da coisa. Então vamos imaginar o seguinte: o testador deixou lá a casa, localizada no loteamento tal, para o seu sobrinho João. Essa casa estava alugada. Até se decidir lá essas questões de transferência efetiva da posse para o João, o espólio continuou a receber os valores dos aluguéis, os frutos civis da coisa. Esses frutos pertencem a quem? Ao João. O testador deixou em favor do João uma fábrica. A posse dessa fábrica não se transferiu desde logo ao sobrinho. Mas tudo o que se produziu nessa fábrica, e na verdade todo o lucro que veio dessa fábrica, já lhe pertence. A não ser que nós tenhamos aquela cláusula suspensiva. Ou seja, o João tem que ter sido aprovado na disciplina de Direito das Sucessões na FUCAP. E ele ainda não foi aprovado. Né? Ele não está assistindo às aulas e tal, então existe um risco muito grande que ele não consiga ser aprovado. Enquanto essa condição suspensiva não ocorrer, os frutos não são devidos. Ou seja, o que o espólio receber a título de aluguel pertence ao espólio, porque a causa suspensiva ainda não foi cumprida. Ou termo inicial. É possível se estabelecer no testamento, quando a constituição do legado, um termo inicial em que devido o testamento. Deixo
a casa no loteamento tal em favor do meu sobrinho João, né, a contar de 2 anos da minha morte. Ou seja, nós temos um termo inicial. Né? Esse termo inicial pode ser colocado como um limite, né, mínimo. Né? Ou seja, não antes, né, deixo a minha casa no terreno tal para o meu sobrinho João, né, não antes do dia tal do ano tal. Morro antes, essa casa então não vai ser considerada da propriedade do João antes que ocorra aquele termo. E por que isso é importante? Vejam, se o João falecer antes da condição, no caso da causa suspensiva, se o João falecer antes do termo inicial, antes do dia estabelecido no testamento, esse direito ao legado não se transfere aos seus herdeiros. Certo? Vejam que interessante aqui. Né? Se eu não tenho causa suspensiva, se eu não tenho termo, deixo o terreno tal para o meu sobrinho João. Né? Ocorreu meu falecimento hoje. 2 dias depois morre o João. Os herdeiros do João herdam aquele legado, porque a propriedade se transferiu, mesmo que a posse não tenha sido transferida. Agora, se eu tenho uma causa suspensiva ou tenho um termo inicial, se essa causa suspensiva não tinha sido cumprida ao tempo da morte do João, ou se o termo, o dia, não tivesse ainda vindo quando da morte do João, essa cláusula testamentária, esse legado, não produz efeito. Não produzindo efeito, não se transferiu a propriedade. Não se transferindo a propriedade, no caso de morte do João, não herdam os seus herdeiros.